Tiago Reis, o repórter do Seu Nome e Seu Bairro, está conosco aqui no Rádio Esportes com detalhes do Atlético. Um abraço para você, bom dia, Tiago. Um abraço, bom dia para você também, Cirilo. 11 horas com mais 49 minutos, ao vivo no Rádio Esportes, para falarmos do Atlético, o galão da massa, agora sonhando com o bicampeonato da América, o bicampeonato da Copa Libertadores, como já explicou o Álvaro Damião, direto do Paraguai. Sorteio confirmado, adversários prontos e agora vamos destrinchar esse caminho do Galo na Copa Libertadores da América. Como o próprio Vitor disse ainda há pouco em entrevista aqui a Itatiaia, o primeiro jogo, a estreia do Atlético, se dará em meio às finais. Destacávamos em manchete, Cruzeiro no outro fim de semana, o Atlético viaja para Venezuela, vai a Caracas fazer a sua estreia de Libertadores e volta para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. E depois, Cirilo, tem o jogo oficial, né? O primeiro jogo de Libertadores na Arena MRV, que estará contra o Rosário Central. Então vamos colocar data, lembrando que a Conmebol vai oficializar datas e horários, ao que tudo indica hoje, até o final do dia, dos times como um todo na competição, a caminhada de Libertadores. Galo vai estrear no meio de semana, né? Dia 3 ou dia 4 de abril. Aliás, vai ser um mês de abril pesadíssimo pro Atlético, começando com a decisão do Mineiro e também Libertadores, dia 3 ou 4 lá na Venezuela. Depois, segunda rodada, o Atlético vai fazer 2 jogos para você no YouTube. Tem aí a jornada do Atlético com os escudos, os times, e eu vou citando as possíveis datas. Na segunda rodada, no dia 10, aí pode ser no dia 9, também dia 11, o Galo enfrenta o Rosário Central, repito, jogo histórico, hein? O primeiro jogo de Libertadores na Arena MRV, o primeiro jogo do Atlético em seu estádio no torneio continental e com um grande adversário tradicional, o Rosário Central. Depois, outro adversário tradicional e outro jogo em casa. Galo na terceira rodada pega o Peñarol. 2 jogos decisivos, né? Vão dizer muito do que será o Atlético na Libertadores, esses 2 jogos em casa. Porque aí depois, no contraturno, na volta, jogos desta primeira fase de grupos da Libertadores, o Galo pega o Rosário Central na Argentina, jogo marcado já para o início do mês de maio, depois o Peñarol no meio do mês, 14 ou 15 de maio, Galo vai até o Uruguai e fecha em casa contra o Caracas da Venezuela. Portanto, Cirilo, este é o grupo do Atlético, grupo importante. Na internet não tem aquele bicho-papão, né? Apesar do Rosário Central ser um adversário. O Peñarol, como bem lembrou o Vitor, é dirigido pelo Aguirre. Eu me lembro, Cirilo, estive ano passado lá em Montevidéu, acompanhando o jogo do América, a época de Sul-Americana contra o Peñarol. O time vem numa decadência violenta, mas é uma camisa de um pentacampeão da competição, uma camisa pesada, mas repito, o momento do Peñarol é delicado financeiramente, com muitos problemas lá no Uruguai. Vejamos qual será esse Peñarol, sempre com respeito, camisa pesada, adversário do Atlético na sequência da Libertadores. Ficou de bom tamanho o grupo do Galo, Cirilo? Pois é, deixa eu perguntar aos comentaristas da Itatiaia, lembrando para você que está no YouTube, viu há pouco, com a informação citada pelo Thiago quanto à sequência de jogos do Atlético, o calendário da Conmebol prevendo jogos a partir da semana do dia 2, a primeira rodada. Na semana seguinte, semana do dia 9 de abril, já tem a rodada 2, aí pula uma semana, e no dia 23, na semana do dia 23, já tem a rodada 3. Em maio será finalizada a fase de grupos com os jogos de volta, semanas dos dias 7, 14 e 28. Abril e maio recheado de Libertadores no calendário do Atlético. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço. Tudo certo. Ficou de bom tamanho? Curtiu o grupo do Galo, Edu? Ficou de bom tamanho. O Atlético poderia ter pego adversários mais fortes pela frente, poderia ter caído no grupo, por exemplo, de um River Plate. E foi por uma bola, hein? Foi por muito pouco, exatamente. Poderia ter caído no grupo de um Tajeres, no grupo pote 3. Tajeres é uma equipe tradicional? Nem tanto, mas é um time que está muito forte hoje no futebol argentino e o Atlético acaba se livrando, cai com outro argentino, o Rosário Central, e aí é um jogo muito legal, porque é o que vai dar de matéria na véspera desse jogo, né? É verdade. Porque é um confronto que tem história por conta de um mata-mata
de uma final de Copa Conmebol lá em 1995, que o Atlético faz um placar que praticamente definia o título em Belo Horizonte, mas tomou uma remontada histórica lá em Rosário, com aquela vitória do Rosário Central, do até então volante Cudê. O Atlético foi eliminado nos pênaltis, o Atlético do Tafarel, goleiro Tafarel. E esse jogo tem uma história muito legal. Meu pai cobriu esse jogo, né? Meu pai estava em Rosário, à época como repórter, e ele conta que a madrugada inteira foi de tiro na porta do hotel, tiro mesmo. Foi uma madrugada de foguete, que tinha muito jogador do Atlético que ia para corredor, com medo, enfim. Então foi uma história muito interessante desse jogo, desse confronto Atlético e Rosário Central. E o Caracas vai muito pela logística, pela viagem mais longa e por esse jogo ser entre as duas finais do campeonato estadual, né? Que também vai gerar muita discussão quando forem definidas as datas de Atlético e Cruzeiro nas Copas Continentais. Ontem já teve até um pouquinho na turma do bate-bola, né? Poupar ou não poupar? Dar preferência para a final do estadual ou para a primeira rodada de Libertadores ou Sul-Americana? Mas fato é, Cirilo, que o Atlético jogando tudo o que pode é disparado o melhor time do Grupo G. O problema é que o Atlético está longe de jogar tudo o que pode. Se o Atlético se assusta hoje com o Tombense, com o Patrocinense, com o América, por que não se assustar com o Peñarol, Rosário Central, com o próprio Caracas? Então, o grande adversário do Atlético nesse grupo hoje é o futebol que o próprio Atlético joga. Essa é a discussão do momento. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Simões, vamos lá. Você curtiu o grupo do Atlético? Como você enxerga o nível de enfrentamento que vai ter pela frente o Galo nessa luta por mais um título de Copa Libertadores? Ô Cirilo, o Atlético ele tinha a chance de cair com LDU, Peñarol ou River Plate, né? O cabeça de chave do grupo do Atlético ia ser um desses três. O mais fraco, tecnicamente, é o Peñarol, tá? Isso não quer dizer que é o mais fácil, até porque o Atlético vai enfrentar 2 caldeirões no mínimo, né? Porque ele vai enfrentar o caldeirão do Peñarol no estádio dele, o Peñarol não joga mais no estádio Centenário. Campeão deu siglo agora, né? Estádio novo. E o Rosário Central a gente não precisa nem falar, né? O Galo teve lá na semifinal da Libertadores, foi no jogo, foi no News, mas o Rosário é a mesma coisa. Eu trabalhei nesse jogo, Atlético e News, em 2013 lá, e foi a torcida mais impressionante que eu vi na minha vida, a do Newell's. E a do Rosário dizem que é mais complicada. É a mesma coisa. Então, quer dizer, vai enfrentar Caldeirão e brasileiro sempre encontra muita dificuldade nesse tipo de clima, nesse tipo de ambiente, né? Mas, de toda forma, tecnicamente, por mais que o Atlético ainda esteja muito longe de entregar o que se espera dele em 2024 e do que ele pode jogar, tá? Não dá pra gente negar que, do ponto de vista técnico, qualidade de time, favoritismo, o real cabeça de chave é o Atlético. O real cabeça de chave. Na prática é o Atlético. Na prática, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista história, ok, é o Peñarol. Inclusive, ele é cabeça de chave, ele era pote 1, justamente pela história que ele construiu na Copa Libertadores, com os títulos dele de Libertadores e tudo. Mas, na prática, o Atlético é o cabeça de chave. E eu acho até que o Botafogo também vive essa situação. Mesmo sendo pote 4. Botafogo ficou muito bom pro Botafogo. Mesmo sendo. Porque ele poderia cair com qualquer um dos brasileiros, fugiu de todos, né? E ainda caiu num grupo que tem como cabeça de chave a LDU, que se a gente for fazer um ranking dos times do pote 1, o Peñarol é o lanterna. A LDU é a vice-lanterna. Então eu acho que o Botafogo, que tem um time melhor do que o do ano passado, eu acho que também na prática é o cabeça de chave do grupo dele. Quando a gente fala de teoria e prática, pode trazer para isso que eu falei agora há pouco, Cirilo. O grupo do Atlético, teoricamente, é um grupo bom, um grupo muito acessível e que se o Atlético jogar tudo que pode, ele vai nadar de braçada nessa primeira fase. O problema é que o Atlético está muito distante de jogar o que pode. O Atlético, se fosse estrear agora na Libertadores e fosse enfrentar Peñarol, Rosário, até o próprio Caracas, o Atlético tem encontrado dificuldade contra qualquer adversário, jogando de qualquer maneira. Time que se fecha, time que vai para cima, time de menor qualidade técnica, campo bom, campo ruim. É um problema e que o Atlético precisa solucionar para ontem, porque vem por aí uma final de campeonato estadual, o início da Copa Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro, e o Atlético já entra na próxima fase
da Copa do Brasil. Se continuar entregando o que está entregando em campo hoje, nada é simples, nada vai ser fácil para o Atlético na temporada, mesmo com esse time qualificado. Então, é o que o time, é o desempenho e o que o Atlético tem em mãos. E o desempenho tá muito aquém. Já vamos aprofundar essa história dos grupos aí da Libertadores, turma da Sul-Americana, já notícias do Cruzeiro, já no debate, vamos falar mais sobre isso. Tema principal hoje de discussão aqui na Itatiaia. Siga, Thiago. Para fechar, Cirilo, com uma informação importante, o Edu acabou de falar sobre o desempenho técnico do Atlético, o Simões também. Eu ontem conversava com o Cláudio Rezende sobre situações que vêm acontecendo sim nos bastidores do Galo e falo sobre isso já.